Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar para vocês duas palavras que se repetem por 6 vezes no Salmo 42. As duas palavras são minha alma. Isso mesmo, minha alma. Essas duas palavras, minha alma, são citadas aqui sempre no contexto da vida emocional do ser humano, mostrando que o estado interior de cada um de nós é de suma importância. O interessante que eu acho é que quando o salmista cita estas duas palavras, ele fala de si para si, como quem, olhando ao seu redor, não tinha com quem falar sobre o assunto, apontando para uma realidade de nossas vidas, do nosso dia a dia. Parece que as pessoas não estão dispostas a ouvirem os lamentos sobre os assuntos emocionais. Geralmente se ignora. Geralmente se trata como se quem sofre da alma, das emoções, fosse culpado do que sente ou pudesse dominar como quisesse e na hora que quisesse o que passa. Não se pensa isso de quem se lamenta de uma dor de dente, dor de cabeça ou na coluna. Não se cobra isso de quem sofre de outros problemas. Não se fala absurdos com quem sente uma dor no ouvido. Nunca se diz: tira isso da sua cabeça, tira isso de sua mente, essa dor de dente é só coisa de sua cabeça. Essa dor na coluna é algo simplesmente que você está criando. Não se trata assim de quem sofre de dores físicas. Só se minimiza as dores da alma. Por quê? Porque geralmente e certamente, absolutamente, não existe um aparelho criado para detectar o tamanho dessa dor. E nem mesmo, muitas vezes, o motivo. Portanto, o salmista fala de si para si, eu repito, como quem quer dizer, no plano humano, não há quem esteja disposto a ouvir sobre o assunto. Eu terminei de ler o livro de Jó recentemente e quando eu li agora, desta última vez, eu tirei uma conclusão. A conclusão de que a falta de empatia com o sofrimento interior do ser humano é grave. Havia 3 amigos falando com Jó, tentando convencê-lo de que ele deveria se arrepender de algum erro, que deveria estar por trás, causando aquele sofrimento que ele estava. E eles falam coisas bonitas a respeito de Deus, coisas que a gente pode até usar em outras ocasiões para aplicar na vida das pessoas como certas. Mas Deus rejeita aqueles 3 amigos. Mesmo falando aquelas coisas bonitas, eloquentes e teologicamente num certo sentido, numa certa direção, corretas. Ele rejeita aqueles 3 amigos.
enquanto Jó fala coisas que podemos dizer absurdas. E Deus não considera como blasfêmia. Pois é, Jó fala coisas que de sã consciência certamente ele jamais falaria, como por exemplo, Deus está se ausentando de mim. Deus não está vendo a minha dor, a minha aflição. Deus se tornou meu inimigo. Eu estou colocando em nossas palavras. E Jó não se enraivece nem cobra de Jó. Aliás, Deus não cobra de Jó por emitir essas palavras. O que é que está por trás? Por que Deus não cobra de Jó uma correção por aquelas expressões dele, mas cobra dos seus amigos, mesmo falando coisas interessantes? A questão é uma só. A questão é o seguinte: aqueles homens, mesmo falando coisas aparentemente corretas, estavam sendo insensíveis com o sofrimento de Jó. A falta de empatia é um pecado. Não minimize a dor de quem sofre aqui dentro. Os suicídios em grande escala em nossos dias, podemos dizer que em sua grande maioria são provocados por questões emocionais e psicológicas. As pessoas não suportam mais sofrer tanta pressão. E a não ser que haja condição de se pagar um psicólogo ou um psiquiatra, e muitas vezes condição e fé para se dirigir a um líder espiritual e ouvir os seus conselhos, as pessoas não têm com quem contar. As pessoas, muitas vezes, até que conhecem a Bíblia, não fazem conta nem de Cristo, que quando estava na sua maior angústia, disse: a minha alma está angustiada até a morte, e começou a suar gotas de sangue, o que é chamado de hematidrose pela ciência, um caso raro que acontece, meu Deus, raramente com as pessoas quando estão em grande apuro emocional. Então as pessoas esquecem até desse fato que aconteceu com o próprio Filho de Deus. Imaginem conosco o que é que um problema na alma pode causar. As pessoas não se abrem porque geralmente se abrem, as que se abrem são acusadas de falta de fé. As pessoas que dizem estou ansiosa, estou estressada, ou estou depressivo, ou alguma coisa relacionada. Estou com fobia, síndrome do pânico, ou são acusadas de não terem fé, ou se não cuidasse um pouquinho, ouvem a seguinte expressão: é demônio. É porque não é crente, o demônio entrou. Então isso vai piorando o estado das pessoas. E muitas vezes esse estado piora tanto que, por não ter com quem contar, muitas vezes leva o ser humano ao suicídio. Precisamos ter cuidado com isso. No fim do livro de Jó, Deus diz aos seus amigos que estavam falando tão bonito: vão lá em Jó, ele vai interceder por vocês. Se ele interceder, eu livro vocês. Ou seja, vocês estão errados. Estão tentando me defender da maneira errada. Estão falando com um homem na hora errada. Lá na frente, Salomão vai dizer que a palavra dita a seu tempo é linda, é importante. A seu tempo. Às vezes sua palavra está corretíssima, mas está sendo dita fora de tempo. Não vai dar certo. Minha alma, Salmo 42. Alma, sentimento, psique, mente humana, citada 6 vezes no Salmo 42. Isso pode ser um retrato do clamor da maioria
que vai ver esse vídeo. Deus abençoe a nossa vida e que sejamos empáticos e simpáticos e nunca antipáticos com a dor e o sofrimento alheio. Deus abençoe.